Fazendo agora sim os bastidores dessa reunião de amanhã, a primeira reunião do presidente do Senado com todos os governadores desde a criação recentíssima desse comitê de crise para gerir o colapso que a Covid-19 levou o Brasil. Olha, eu, a Tainá e a Renata, como eu disse, a gente se dividiu desde cedo conversando com diversos governadores, integrantes da equipe econômica, para entender um pouco as expectativas. Conversei, por exemplo, com governadores da região Nordeste, Na região Nordeste, a prioridade é convencer pelo auxílio de R$600, o auxílio emergencial de R$600. Isso é um problema. O governo já disse que R$600 é caro demais, o governo federal, para continuar investindo esse montante. Mas os governadores estão decididos a fazer isso, a levar esse pleito diretamente para o Congresso, porque dizem que a carestia nas regiões mais pobres está enorme. As pessoas de fato voltaram a passar fome e não tem como pedir para que fiquem em casa, o que é a única forma de tentar salvar um pouco ou dar algum alívio para o sistema de saúde, se não houver a compensação do auxílio emergencial e que 150, 200, R$250, que é o que o governo está disposto a pagar, é muito pouco. Vai haver também um pedido, a informação da Renata Agostini, um pedido de novo socorro aos estados. O que é isso? É colocar dinheiro, dar dinheiro, emprestar dinheiro para governadores. Lembrando, a gente já está num cenário de endividamento grande, tanto da União quanto dos estados. Isso também deve preocupar Paulo Guedes. Mas se você está achando que a questão do dinheiro preocupa só governadores das regiões Norte, Nordeste, não. A Tainá Falcão conversou com o governador Eduardo Leite, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e também com integrantes aqui do governo de São Paulo. Tainá, conta pra gente o que foi que Eduardo Leite está prevendo para essa reunião e o que São Paulo, o estado mais rico da federação, mas que também está de joelhos diante da Covid, está esperando desse encontro. Oi, Dani. Eu conversei mais cedo com o Eduardo Leite. Ele me fez uma lista de reivindicações que serão levadas em nome do estado do Rio Grande do Sul. Nessa lista, ele diz que a prioridade, no topo dela, deve ser o apoio do governo para a garantia dos insumos do chamado kit intubação. O Rio Grande do Sul está vivendo esse problema, assim como todo o país, com dificuldades em conseguir os medicamentos usados para pacientes de casos mais graves, que estão intubados e precisam do auxílio desses medicamentos. Ele cita a situação crítica por aqui. Ele também fala de aumentar a disponibilidade de vacinas, que é um pedido também generalizado de todos os estados, com a intermediação, destaca o governador, de parceiros e organismos internacionais. Por fim, cita uma estratégia nacional para alinhar o discurso em torno das medidas de distanciamento social. Em outras palavras, o que diz Eduardo Leite: fazer com que o governo deixe de bater nas restrições, ou seja, tentar conversar com Pacheco para ele levar essa demanda ao governo federal, ao ministro da Saúde e ao próprio presidente Bolsonaro, para que não se faça mais uma política anti-restrições, medidas que, na visão dos estados, hoje são super importantes para conter o avanço da pandemia nos estados. Também, Dani, ele faz uma ressalva aqui. Você falou do auxílio emergencial. Ele diz que certamente outros governadores levarão isso para a reunião. Fala também de novas transferências do governo federal para os estados, com o intuito de repor perdas de receitas. Ele, lembrando, assinou aquela carta que pede o auxílio emergencial de R$600, com o apoio de 16 estados, mas faz uma ressalva aqui na minha conversa, diz que isso precisa vir acompanhado de outras medidas de ajustes fiscais. Foi o que disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quem participa amanhã da reunião, Dani, no lugar, representando São Paulo, no lugar de João Dória, é o vice Rodrigo Garcia. Perguntei se ele vai levar alguma demanda, existem algumas aqui no estado de São Paulo. Ele me disse que, por enquanto, vai para ouvir o que tem a dizer e o que tem a propor ali Rodrigo Pacheco.
Perfeito, já está conosco a nossa dama de copas aqui, a Renata Agostini. Renata conversou também com governadores e foi medir o pulso, né, Renata, da equipe econômica, porque o que vem aí é pedido de mais dinheiro, seja via auxílio ou seja a informação que você nos trouxe aqui logo cedo, um pedido de novo socorro financeiro aos estados. Renata? Perfeito, Dani. Boa tarde, Tainá, boa tarde a todos. A Tainá também trouxe agora essa fala do Eduardo Leite sinalizando para isso. Essa indicação de que um pedido de uma nova rodada de ajuda aos estados vai também entrar na pauta, ela encontra eu vou falar em português, uma má vontade enorme dentro do governo. Fui sim tentar entender primeiro se os governadores já fizeram esse pedido diretamente à equipe econômica e segundo, se a equipe econômica entende que há um espaço para negociar isso esse ano. E a resposta foi um sonoro não, não há espaço, não tem condição, porque não tem de onde tirar esse dinheiro. Esse é o discurso que um importante integrante do Ministério da Economia está me passando. Também me disse que não houve ainda essa abertura de um diálogo direto com a equipe econômica e por que, na visão também desse integrante da equipe econômica que eu conversei há pouco, porque o governo acompanha os números e vê que os estados ainda não estão nessa situação difícil que alguns tentam colocar. O que aconteceu no ano passado? Teve uma novela muito grande, uma negociação muito arrastada sobre essa ajuda aos estados. O governo, no fim, transferiu dinheiro para socorrer os estados que estavam sofrendo com queda na arrecadação. Pois bem, no fim, o que aconteceu é que alguns estados acabaram ficando até com mais dinheiro do que era a projeção de arrecadação naquele ano se não houvesse a pandemia. Isso não aconteceu para todos, mas aconteceu para alguns estados, segundo o Ministério da Economia. E veja só, um governador me disse que há entendimento que sim, alguns estados acabaram até se beneficiando mais da conta, né, com essa rodada de auxílio. Por isso, a abertura dessa frente de negociação não é consenso, foi o que eu pude depreender aqui dessas impressões, uma ponderação dentro do grupo de governadores dizendo, olha, tem gente que está até com mais dinheiro do que teria em situação normal, o que aponta para uma dificuldade dessa frente de negociação. De qualquer forma, é importante a gente acompanhar, porque quando os estados começam a se mobilizar, em geral, eles têm grande capacidade de articulação no Congresso. Dani, Tainá.